Olá, amigos! No ar, mais um Ação Brasil, o nosso encontro semanal para falarmos de pessoas ou programas que, por meio da inclusão social, fazem a diferença no Brasil. No programa de hoje, nós estamos recebendo a presidente do Instituto Sorrir para a Vida, doutora Marisa Helena de Carvalho. Doutora Marisa, prazer em tê-la aqui no Ação Brasil e no Momento Inclusão do Brasil em Foco. Boa tarde, Cláudio. Muito obrigada pela presença da gente aqui. É muito bom para a gente estar tendo a oportunidade de estar num canal de TV, num programa conceituado, tendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho com pacientes carentes, um projeto nosso, social, que é muito difícil no Brasil a gente conseguir uma divulgação. Então me deixa muito feliz quando você me dá essa oportunidade. Bem, doutora Marisa, eu gostaria que a senhora contasse de como a senhora se envolveu no terceiro setor, como foi fundar o Instituto Sorrir para a Vida. Bom, a nossa história é um pouquinho diferente, eu acho, dos outros projetos sociais, das outras ONGs que nasceram por aí, porque nasceu de um momento difícil da minha vida. Eu tive 2 cânceres e sou dentista, e depois do meu segundo câncer, a minha sobrinha, que é oncologista, infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, ela é oncologista, atende pacientes carentes, e um dia me pediu que atendesse um paciente carente da Santa Casa, tratando o efeito colateral da quimioterapia, porque o câncer ele é tratado com quimioterápicos muito fortes, e eles dão umas reações na boca, deixando o paciente sem conseguir comer, sem conseguir falar. E a gente entra com tratamento com laser terapia, que ajuda muito, a gente consegue. Só uma parte aí, doutora Marisa, porque não é muito divulgado. Recentemente eu estava conversando com um colega seu, com um cirurgião dentista, e ele falava da importância do tratamento bucal, não só nos pacientes normais, mas especialmente nos pacientes com câncer. Por que é tão pouco divulgado, doutora Marisa? Pois é, uma tristeza que eu não consigo entender o porquê. Os médicos, no geral, poucos se preocupam com a parte bucal do paciente. Porque todos os problemas decorrentes do tratamento do câncer é assim mesmo, isso acontece mesmo, isso vai passar. Né? E a mucosite, que é a inflamação da boca, aquelas aftas, umas feridinhas que aparecem na boca, são tratadas com remédio para dor, com isso, com aquilo, e não são tratadas. Mas é efeito colateral, dona Marisa? É efeito colateral da quimioterapia. Falando leigamente, eu gosto de falar assim para que a população entenda, as pessoas que não têm conhecimento científico possam entender. A quimioterapia, ela destrói células de reprodução rápida. Por isso que as pessoas ficam careca, cai o cabelo, as unhas ficam feias. São células que se reproduzem rapidamente, porque as células do câncer se reproduzem rapidamente. E as células da boca se reproduzem muito rápido. Porque uma feridinha, uma afta na boca sempre sara rapidamente. E assim essa célula reproduz rápido e por isso ela é atingida pela quimioterapia. O paciente em tratamento quimioterápico, ele tem diarreia, ele tem vômito, tudo é mucosite do trato gastrointestinal. O que é isso? É da boca ao ânus, que todas são células muito semelhantes, com pequenas alterações e que são muito destruídas na quimioterapia. Quando a senhora falou da senhora e da sua sobrinha, vamos dar o crédito, porque um trabalho tão importante como esse, que a sua sobrinha, que nós nos referimos aqui, é a doutora Vanessa de Carvalho Fabrício, não é isso? Que junto com a senhora tiveram a ideia então de fundar o Instituto. A doutora Vanessa de Carvalho Fabrício, ela é professora na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na graduação na Oncologia e na Faculdade do ABC, e está lá na Fundação ABC também. Aliás, que é uma referência da doutora Marisa. Que é uma referência na Oncologia, a Fundação ABC. Exatamente, é uma referência. Coisa que a Santa Casa está começando, a Fundação ABC é uma referência na oncologia no Brasil. É verdade, por isso que eu estou aproveitando, dando crédito para a Fundação. E lá eles têm uma preocupação com o paciente, com a boca do paciente, com o tratamento, um cuidado que a Vanessa trouxe para o Brasil quando eu tive meu segundo câncer, essa preocupação com o paciente, com a mucosite. E de lá ela pede para eu atender esses pacientes aqui. Ela atende pacientes do SUS e de lá ela vem pedindo para eu atender esses pacientes gratuitamente no meu consultório. Assim começamos a atender alguns pacientes
E alguns pacientes particulares meus, vendo aquela ação minha e de mais duas dentistas que trabalham juntamente comigo no meu consultório, que é a doutora Maria Luísa e a doutora Paula, atendendo esses pacientes gratuitamente, alguns pacientes particulares começaram a querer nos ajudar financeiramente. Que maravilha! Começaram a querer se engajar nesse projeto. Se engajar, acharam uma causa bonita, uma causa boa, né? Porque os pacientes chegam no nosso consultório que eles não conseguem falar de tantas feridas na boca. E eles saem do nosso consultório e eles vão comer. Porque o paciente está sem comer há 3, 4, 5 dias. E aí, sem dor, ele consegue comer. Ele consegue se hidratar, evita, diminui a internações, diminui o UTI, melhora o tratamento. Agora, doutora Marisa, a gente e nós que estamos aí acostumados no terceiro setor, a gente vive pelo Brasil, trazendo essas boas ações, nós sabemos quanto é difícil conseguir implantar, engajar no terceiro setor. Porque as necessidades são muitas. A senhora acaba de dizer aí que começou a atender um paciente que foi solicitado e hoje atende vários pacientes e por certo tem muitos, mas a senhora dispõe do seu consultório, do seu espaço para fazer esse trabalho belíssimo. O que precisaria, doutora Marisa, para a senhora ter uma sede, para esse projeto realmente atender essas necessidades? Nós sabemos que todo dia tem gente batendo aqui que infelizmente a senhora não pode atender, até por questão de espaço físico, não é isso? A gente tenta atender de uma forma ou de outra, mas o que falta é o famigerado do dinheiro, né? É esse o nosso grande problema e as burocracias no Brasil são muito grandes. Então nós gastamos 2 anos para conseguir abrir um Instituto Sorrir para a Vida, e daí conseguimos a qualificação de OCIP. Hoje já está com registro. Hoje CNS, ele está com Nacional, registro, tudo direitinho. Nós temos registro de OCIP, e nós temos registro no CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. E isso, nós tivemos condições de fazer isso porque nós tivemos alguns pacientes nos ajudando e bancando essa despesa. Porque nós sabemos que a parte burocrática também, infelizmente, até para se fazer boa ação no Brasil custa, se paga, né, doutora? Muito, porque a gente atende no consultório, o material é meu, da Malu, da Paula, os aparelhos, a gente atende, a Vanessa dá suporte pra gente, porque a gente sozinha não consegue atender os pacientes, precisa de um médico orientando. Mas, e para montar a parte institucional, a questão burocrática, nós gastamos assim... muito. E se não fosse esses pacientes ajudando, nós gastamos qualquer coisa em torno de 10 mil reais. E talvez se não fosse também, doutora Marisa, além de tudo isso, se não fosse pela dor, não ter sido pela sua condição de saúde, a senhora também não tinha se envolvido num projeto como esse. E como é hoje, doutora Marisa, está já tendo alguma coisa palpável na mão? Nós vamos falar de um projeto agora vencedor, que aí sim a prefeitura já começa a apoiar, os órgãos públicos já começam a perceber a importância do Instituto Sorrir para a Vida. Mas como é a sua felicidade de hoje já estar podendo atender e já ser uma instituição constituída, uma ONG constituída? Hoje nós estamos assim muito felizes, porque hoje nós temos uma funcionária que é a coordenadora do nosso projeto, a Daniele Vanzella, cujo salário é pago por um grupo de pacientes meus, né? E ela levantou o projeto, que foi aprovado o nosso projeto na FUNCAD, e nós agora estamos com apoio da Prefeitura e da FUNCAD, e vamos começar agora um trabalho com uma sala cedida pela doutora Vanessa, lá da clínica dela. Lá nós estamos montando uma sala só para sorrir. Hoje, no meu consultório particular, no consultório... eu e essas outras 2 dentistas, no meu consultório particular a gente atende uma média, nós temos 120, 130 pacientes atendidos. Nossa, eu acredito que tendo uma sala montada só para esse projeto, como nós vamos estar montando agora em março, se Deus quiser, com dentistas voluntários, que nós vamos ter dentista a semana inteira, o dia todo, só atendendo o paciente da Sorrir, eu acredito que em 3, 4 meses nós estejamos chegando na casa dos 500. Que maravilha! E oxalá algum empresário que esteja nos assistindo aí, nós temos um projeto muito bonito em São Paulo também, que são de abnegados, que tem consultórios odontológicos, consultórios oftalmológicos, com essas unidades, com essas vans, né? Quem sabe aí um empresário não resolva aí também doar um projeto desse, doar um veículo desse, porque é de suma importância para fazer até a triagem, né, doutora, para fazer o primeiro diagnóstico.
Nossa, para a gente seria importantíssimo, porque muitos pacientes acabam nem vindo nas consultas direito por falta de condições de vir mesmo, de falta de condições, porque tem pacientes que precisam de ambulância, aí tem a dificuldade da ambulância, não consegue, às vezes o paciente tem que vir todos os dias. Às vezes pacientes de fora de São Paulo, né, doutora Fora Marisa, de São outros Paulo não estados, tem. já tem aqueles problemas. Esse é outro grande sonho nosso, Né? Clóvis, é a gente conseguir uma sede grande, que a gente consiga ter uma casa de apoio até para a moradia desses pacientes de fora. O Instituto Ronald McDonald é um exemplo disso também. Eu estive fazendo uma matéria, eles têm uma casa belíssima aqui em São Paulo, que é mantido com parte da renda do sanduíche que a rede McDonald's vende, mas é um começo, lá eles têm muitos apoiadores, então quem sabe você, empresário que esteja do outro lado e queira linkar a sua marca a um novo projeto, a um projeto realmente social aí, com esse jovem, esse caçula do terceiro setor, que já nasce vitorioso, o Instituto Sorrir para a Vida está aí de portas abertas. A gente falava de projetos, e eu vim aqui, tive o prazer de conhecer agora pessoalmente o Instituto, já o conheci através de reportagens na mídia, mas muito feliz porque a Andréia Gomes, artista plástica, que fez um belíssimo trabalho lá na Casa Piedade, eu conheci esse trabalho na Reatec, numa outra ONG, enfim. E gostaria que a senhora falasse dessa parceria com a Andréia Gomes através dos Gerardes. A Andréia foi mais uma coisa boa que aconteceu por acaso. A gente numa feira no Bazar do Bem Possível, no Clube Pinheiros, que a Daniele, depois que ela assumiu aqui a coordenação do nosso projeto, ela conseguiu contato e nós fomos convidadas a participar do bazar. E a Andréia estava na barraquinha do lado. E foi muito gostoso aquele contato, a gente brincou muito. E depois a gente foi aí pensando, hoje, o paciente oncológico carente, ele fica inclusive sem ter objetivo de vida. Porque ele está doente, ele não faz nada, ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer. Astral caído, né, doutora? A autoestima vai lá para baixo, né? O paciente fica... Então, eu procuro, assim, nós temos um contato com o pessoal que dá um apoio psicológico, eu procuro encaminhar. E aí surgiu da Dani com a Andréia a ideia de nós estarmos fazendo um grupo de pacientes fazendo esse trabalho da casca de ovo com a Andréia. Nós vamos começar agora em março com esse grupo, que agora nós temos uma salinha para nós lá na clínica da Vanessa, lá na Única. Aí lá nós vamos estar conseguindo montar esse grupo e já tem alguns pacientes que estão adorando a ideia. E o primeiro projeto aprovado pela Prefeitura Municipal, apoiado e aprovado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Pelo FUNCAT, exatamente. FUNCAT. Nosso primeiro projeto, que eu espero que seja o primeiro de uma sequência. Série. Eu também assim espero. Olha, doutora Marisa, foi muito bom estar aqui conhecendo um pouco mais dessa sua ação, da ação da doutora Vanessa de Carvalho, Fabrício, que aí são duas abnegadas que hoje está com essa realidade palpável nas mãos. Eu quero agradecer imensamente pela entrevista. Nossa, eu que agradeço vocês a oportunidade aí, só reforçando que você falou que o paciente com câncer tem que ter uma ação multidisciplinar, tudo a gente precisa, né? E os pacientes com uma debilidade maior, como é o câncer, precisa mais ainda. Daí é grande sonho da gente fazer uma casa de apoio onde a gente tenha psicólogos, Andréias, fisioterapeutas, terapias e até advogados para ajudar nos direitos e nas condições que o paciente tem. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. O Ação Brasil faz um breve intervalo. Na sequência, nós vamos trazer aí a artista plástica Andréia Gomes, que vai contar um pouquinho desse projeto, que é o Gerardes, que agora também é um projeto vitorioso aqui, em parceria com o Instituto Sorrir para a Vida. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos agora para falar de arte e falarmos de arte solidária. Até já!